Vamos, gente, então, continuar, né? Passar para a fala do Rafael, a preservação audiovisual na universidade como ensino, pesquisa e extensão. O LUPA-UF como proposta metodológica. Obrigado, Lúcia. Estão me ouvindo bem? Então, obrigado, Lúcia. Obrigado, Carla, por esse espaço que, enfim, está acabando aqui, mas tem sido ótimo, eu acho, não só para a gente conhecer melhor ou mais o que os colegas têm feito mais recentemente, mas também, como a Mari falou, aprender, como a gente sempre aprende com a gente, com os colegas, e um pouco o que eu pretendo aqui é também permitir que, através dessa troca, a gente possa estabelecer ou aprofundar mais parcerias entre nós, né? Sabendo melhor o que cada um está pesquisando, a gente pode eventualmente desenvolver parcerias que não tinham sido pensadas ainda. E a minha fala é um pouco essa: embora eu esteja como de licença para o meu pós-doutorado, eu não vou falar da pesquisa que eu estou desenvolvendo aqui. A minha trajetória sempre foi muito voltada entre essa relação entre história do cinema e a preservação de filmes, né? Tanto por eu ter trabalhado numa cinemateca e agora estar na universidade, e essa relação entre como a preservação se influencia e deixa ser influenciada pela historiografia, inclusive motivou um texto que eu escrevi esse ano. Foi para um site Cine Limite, um site americano dedicado à divulgação do cinema brasileiro no exterior, justamente pensando como projetos de preservação ajudaram nos últimos 20 anos a revisar a história do cinema brasileiro. O meu projeto de pós-doc foi um pouco uma volta a me dedicar mais à pesquisa histórica, né? E eu acabo pesquisando vários temas diferentes, então era necessário focar um pouquinho. E eu vou indo cada vez mais para trás, né? Eu pesquisei no mestrado dos anos 60 e 70, no doutorado dos anos 30 e 40, e agora estou no pré-cinema e no primeiro cinema. Acho que um dia eu vou acabar na Idade Média, mesmo sem ter cinema, ainda sendo para trás. E é uma pesquisa voltada para a história da exibição e da projeção no Brasil, por enquanto mais focado no período silencioso, uma pesquisa que tem a ver com uma trajetória minha de centrar um pouco o texto fílmico como objeto exclusivo de análise e voltar mais para a tecnologia e agora, inclusive, para a economia. Tanto que esse último trabalho agora, que meio que foi descoberto durante o pós-doutorado, que está me motivando mais, é uma história da distribuição de filme no Brasil. E é um tema interessante porque me motivou mais o trabalho, o que me interessou para esse trabalho, o que me fez me despertar para esse trabalho foi o trabalho de orientação de vários, tanto de TCC, do Tiago, lá atrás, a orientação da tese do Pedro, que está aqui. Isso tudo me chamou cada vez mais atenção para a importância da distribuição, e é um pouco o que eu tenho feito agora. Vai sair um artigo que eu escrevi esse ano para Vivomatografias sobre essa pesquisa da distribuição no período silencioso no Brasil. Mas eu vou falar mais da minha atividade de preservação e do LUPA, que é o que, na verdade, tem me ocupado mais nos últimos 3 anos. E essas são atividades que não têm rendido tanto textos acadêmicos. Eu tenho escrito muito mais projetos, prestação de contas, relatórios, do que textos acadêmicos, mas um pouco antes do início da pandemia, eu consegui refletir um pouco sobre esses 3 anos num texto que saiu publicado há pouco tempo. Eu escrevi em março, para um dossiê temático na Imagofarria sobre preservação audiovisual na América Latina, muito motivado pela crise da cinemateca brasileira, em que eu faço um pouco um balanço do LUPA, né? E é um balanço baseado no fato que, embora não tivesse escrito muita coisa, eu tenho, sobretudo esse ano, pensado muito sobre o LUPA a partir de congressos, debates, lives, e, obviamente, muitos eventos relacionados à crise da cinemateca brasileira, né? E foi importante no sentido de repensar, por exemplo, o que é o significado, quais são as pretensões e o objetivo do LUPA. O LUPA é o Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual, do qual fazem parte Fabiano, João, Reinaldo. É um laboratório ligado ao Departamento de Cinema e ao PPG Cine, que tem como foco a preservação do cinema amador do estado do Rio. Então, isso foi interessante também de pensar o LUPA, o que significa essa ideia de um arquivo de filmes universitário, temático e regional, ou seja,
algo que, embora em outros países seja comum, arquivos de filmes dentro da universidade, não é comum no Brasil, e também não é comum, dentro dos arquivos de filmes brasileiros, esse foco temático e regional, ou seja, o estado do Rio, né, o cinema fluminense, e dentro da ideia do audiovisual, um foco específico que é o que a gente chama de cinema amador ou não profissional, que é uma ideia de tentar abarcar tanto a produção do curso de cinema, entendendo o cinema amador não como o tosco, mal feito, mas como aquele tipo de audiovisual que não é planejado inicialmente para circular nos meios profissionais de televisão e cinema, né? Os filmes da UF não são feitos para TV aberta ou para sala de cinema, mas circulam nesse outro circuito de mostras, festivais, ou mesmo a própria universidade. E, ao mesmo tempo que podia abarcar o interesse do grupo pela produção do curso de cinema, também dá conta de um relacionamento com o exterior, né, um caráter extensionista de preservar aquilo que outras cinematecas não preservam tanto, né, que seria cinema doméstico, familiar, institucional, etc. Então, e ao mesmo tempo, o fato de estar em Niterói se voltar mais para o interior do estado do Rio, né, lembrando que no estado do Rio a gente tem uma concentração quase exclusiva de arquivos de filmes na cidade do Rio de Janeiro. Então, também é uma ideia um pouco ainda de pensar a UF como um espaço para pensar o interior do Rio. E aí, o que eu pensei muito era essa ideia de um papel político do LUPA, né, dessa proposta de um arquivo de filmes numa universidade pública, com foco temático regional. Isso está um pouco no artigo da Imago Farria. E aí esse papel político do LUPA de intervenção, tanto histórico, historiográfico, para melhor dizendo, quanto de preservação. No campo da preservação, a gente está vivendo essa crise absurda e trágica da Cinemateca Brasileira, que, de certo modo, evidencia um problema que a gente, no campo da preservação, eu falo, por exemplo, da BPA, tem apontado há muito tempo, que era a concentração de recursos e de acervos numa única instituição federal. Embora o CTAV seja federal, o Arquivo Nacional seja federal, nos últimos anos houve toda uma política de que as ações de preservação tinham que se concentrar somente na Cinemateca Brasileira. Isso leva a esse acúmulo de responsabilidades e acervos, mostra isso. Quando uma instituição entra em crise, coloca em risco praticamente o acervo que está reunido lá, que representa uma grande parte do patrimônio audiovisual brasileiro. E, ao mesmo tempo, essa ideia de um risco dessa política centralizadora e uma insuficiência para dar conta de que o cinema e o audiovisual hoje é muito mais vasto, é regionalizado, é feito em qualquer lugar, e que a Cinemateca Brasileira ou qualquer única instituição centralizadora jamais daria conta. Então, eu acho que o LUPA, ele também tem essa função, dentro do campo da preservação, de ser uma inspiração para um modelo mais democrático, diverso e regionalizado de arquivos trabalhando em rede, com responsabilidades e recursos compartilhados. Eu acho que e aí eu vejo uma possibilidade do LUPA de que essa regionalização do campo dos arquivos de filme pode ser talvez feito no Brasil de uma forma mais a médio prazo e de uma forma mais efetiva numa aliança com as universidades. Porque, mal ou bem, uma das esquizofrenias que a gente aponta foi que o governo Lula, que regionalizava a produção audiovisual, expandiu o ensino superior a todo o Brasil, tinha uma política centralizadora no campo da preservação. E justamente esse fato das universidades terem ampliado a regionalização pode ser um passo interessante para que a preservação audiovisual contemple e forme-se essa rede de arquivos menores trabalhando em conjunto. E aí eu tenho tentado me aproximar ainda timidamente de uma rede de museus universitários. É muito interessante perceber que existe essa rede, mas os museus universitários estão ligados essencialmente a departamentos de zoologia, física, alguns de antropologia, mas sobretudo biomédicas e tecnológicas. Eu não conheço nenhum museu universitário do Brasil ligado ao departamento de artes e comunicação. Então, também é uma questão interessante, até porque o LUPA tem se voltado não apenas para a preservação de filmes, mas também de equipamentos, por exemplo, câmeras, projetores, tanto equipamentos utilizados pela universidade, aí a parceria com o BRICS, o Festival do BRICS foi fundamental, né? Coordenado pela Índia, para a gente recolher e restaurar. A gente fez 2 exposições que, na verdade, serviram para a gente formar um acervo. Então, também essa ideia de pensar um museu de tecnologia dentro de um departamento de humanas, que é algo que
praticamente não conheço no Brasil. Mas, além dessa ideia de se voltar para o campo da preservação, tem também uma questão historiográfica, né, de pensar, dar atenção justamente para esses outros filmes. Eu falo outros filmes para pensar o termo em português que tem sido usado para pensar os filmes órfãos, para pensar o cinema doméstico, que geralmente não tem espaço nas cinematecas, ou não recebem a mesma atenção que os filmes profissionais. E aí eu percebo que, embora no exterior tenha uma tendência da pesquisa sobre non-theatrical, filmes órfãos há muito tempo, e no Brasil está chegando recentemente, tem trabalhos vários, né? Laila Foster, Thais Blanc, entre outros, né, teses, monografias sobre esses outros filmes de cinema doméstico em particular, a gente não tem visto no campo da preservação o interesse em uma renovação semelhante a esse interesse. Então, o Lupa um pouco entra isso, de fomentar, de criar acervos que fomentem esse interesse renovado pela pesquisa por esses outros filmes. Outros filmes que incluem também cinema universitário. Por exemplo, essa dificuldade de se pesquisar, por exemplo, a produção da própria UF, onde você tem acesso aos filmes, como pesquisa os filmes da UF, e o levantamento dessa produção que permite, inclusive, a gente entender melhor em termos de representação de gênero, divisão de funções, né? Um dos trabalhos foi uma filmografia para levantamento de dados que nos permitem saber, né? Nossa produção aumentou, diminuiu, quantos filmes dirigidos por alunas a gente tem em relação a filmes dirigidos por alunos, etc. Então, pensando também o cinema universitário como um foco e o cinema regional como um foco a ampliar, diversificar uma historiografia do cinema brasileiro muito voltada ainda para o longa-metragem comercial, né? Comercial no sentido daquele que é distribuído comercialmente. E aí eu acho que um trabalho que o Reinaldo mencionou, do Acabaram Esses Otários, foi bem bacana, né? A gente reconstruiu o filme, que é essa ideia de uma aliança entre a pesquisa, era um projeto de pesquisa que eu já tinha desenvolvido em artigos, mas que resultou numa ação de preservação concreta no espaço da universidade. Ele foi feito sem recursos, mas usando a infraestrutura da universidade, editado aqui por uma aluna, que foi a Juliana Charlot, né? E aí, além dessas duas pretensões de preservação de historiografia, algo que eu vinha pensando muito em relação ao Lupa era como a preservação audiovisual através do Lupa podia estar na universidade, não só no ensino, né, que é a nossa tradição e o pioneirismo da UF foi ter criado essa disciplina de preservação audiovisual lá nos anos 2000, né, primeiro curso de cinema do Brasil a ter uma disciplina obrigatória sobre preservação audiovisual, mas que trazia umas questões problemáticas, porque eu mesmo, quando dei disciplina, o Fabiano, a gente tinha que deslocar os alunos da UF para ter as disciplinas práticas, a prática, porque a gente não tinha filme, não tinha equipamento. Então, grande parte do curso é dado fora da UF. Então, é muito curioso isso, que, embora a gente trazia a preservação para a universidade, quando a gente ia trabalhar de uma forma mais direta com ela, para além da sala de aula, a gente levava os alunos para fora da universidade, fisicamente e também simbolicamente, porque muitos iam acabar muito legal, mas iam fazer estágio na Cinemateca do MAN, no CTAV, como se a universidade não tivesse condições de permitir que esse trabalho fosse desenvolvido mais organicamente aqui dentro. Então, em certo sentido, o Lupa tentou criar uma estrutura para que aulas práticas sejam dadas aqui na UF, e aí essa ideia de trabalhar com bitolas estreitas, né, do cinema amador é especialmente prático, porque são equipamentos, filmes de menor porte, que permitem, inclusive, você deslocar isso para a sala de aula, em vez de deslocar os alunos. Mas, mais do que trabalhar somente com ensino, essa ideia do Lupa como pensar a preservação dentro do tripé da universidade, como ensino, pesquisa e extensão, né? E aí, para pensar, dar alguns exemplos de alguns trabalhos que a gente tem desenvolvido nesse sentido, em campos de extensão, tanto essa ideia extensionista de preservar, né, a UF dentro da sociedade, cumprindo um papel de preservar a memória audiovisual do Estado do Rio, pensar a realização dos eventos que a gente fez em 2018, 2019, que era o Dia do Filme Caseiro, que é essa ideia de que as pessoas tragam seus filmes e a gente tem equipamentos restaurados para projetar, por exemplo, um filme Super 8, um filme 16mm, que as pessoas tragam e mostrem publicamente, né? E mais recentemente a gente tem esse projeto que foi aprovado no edital de projetos aplicados, que é coordenado pelo Reinaldo, que é o Niterói Imagens, de construir um repositório
na internet para fotografias e imagens audiovisuais da história de Niterói. Esse material que é muito disperso em grupos de Facebook, a gente recebe por WhatsApp, então criar um local em que esses registros estejam com qualidade, estejam licenciados oficialmente, estejam disponíveis e organizados tematicamente, ou seja, acho que é cumprindo esse papel que o próprio Niterói, no caso, mas a gente pretende ampliar para outras cidades do estado, de preservar essa memória da cidade, que ao contrário da cidade do Rio, que a gente tem milhões de filmes feitos lá, está registrado sobretudo nesses suportes e nesses acervos que estão nas famílias, nas casas das pessoas. Em termos de pesquisa, tem tanto o projeto do Acabar Nossos Otários, quanto também trabalhos que a gente faz com alguns acervos que a gente tem recebido. Então, por exemplo, tem 2 acervos muito interessantes. Um é do Carlos Fonseca, que é um acervo documental que está depositado na Cinemateca do Mão, em Comodato, que tem me levado, junto com os alunos, a pensar essa ideia de um cinema conservador carioca dos anos 60, né? Ou seja, durante um período de emergência do cinema novo, a gente teve um grupo assumidamente conservador, e pensar um pouco as gradações desse cinema conservador, que fez filmes, disputou espaços de poder, né? E, inclusive, repensou a história do cinema brasileiro sob esse outro viés, que não de uma valorização do cinema novo. E, particularmente, tem um acervo muito bacana que a gente recebeu ano passado, que é de um cineasta chamado Esdras Batista, um acervo de filmes dos anos 40 aos anos 80, registros documentários, e que é um nome pouco conhecido, porque também é muito interessante que ele não era exatamente um autor, um diretor, mas ele era mais um cinegrafista, em que ele fazia filmes, registrava filmes tanto para televisão, mas ele tinha praticamente um número enorme de registros históricos importantes, porque ele trabalhava para a prefeitura, depois trabalhou para o governo federal, que cedia imagens documentais para outros produtos. Então, a Laura conseguiu fazer um projeto para o edital de Niterói de organizar esse acervo. Infelizmente, estamos esperando aí a liberação dos recursos e o início e uma melhoria da situação para desenvolver isso. E, em termos de ensino, eu acho que o Lupa tem me interessado muito por 2 questões. Primeiro, essa ideia de fazer uma hands-on history, né? Isso é algo que tem me interessa, que é essa ideia de trazer para o ensino essa prática de lidar diretamente com os objetos. Essa ideia de hands-on history não vem do cinema, mas está sendo aplicado no cinema, particularmente pensar essa história tecnológica, né, a importância de pensar a materialidade do objeto para entender o cinema, né? Você entender o que é o som direto, entender o tamanho que era um Agra, o que era um equipamento portátil, era muito pesado, como era fazer uma câmera na mão com uma reflex 16mm em relação a uma Debris Parvo, que era difícil, inclusive, mexer no próprio tripé. Então, essa ideia, que eu acho algo que tem me interessado muito, tem um livro que eu estou lendo, que eu pretendo, inclusive, usar em sala de aula, que é o do Benoit Turqueti, que é pensar como essa história tecnológica não é uma história de máquinas sem o homem. Pelo contrário, que é através da máquina que você consegue resgatar o humano, entendendo esses equipamentos como repositórios de gestos. Porque é através da câmera que você resgata qual era o movimento de manivela, você resgata como o ser humano realizava como a performance com a máquina não é mais possível resgatar, no passado, através da máquina você resgataria esse que eles chamam, acho muito bonita essa expressão, esse repositório de gestos humanos na relação com a máquina. Então é algo também, ou seja, como esse acervo pode nos estimular a novas propostas metodológicas de ensino. E aí, para terminar, estou vendo aqui que tem 2 minutos, eu queria chamar a atenção para algumas, menos do que eu já fiz, mas ideias que eu penso que o Lupa pode, que está aberto para qualquer professor ou aluno do departamento do PPG-Cine se aproximar e sugerir projetos, desenvolver parcerias. A gente tem, por exemplo, um projeto que está interrompido, causa muita angústia, como eu já compartilhei com alguns, que é de criar uma estrutura de digitalização de filmes na UF, que seria pioneira e que a gente está impedido por conta da dificuldade de acesso ao prédio, mas que a partir da sua concretização pode dar liberdade para vários projetos de digitalização. A gente vai ter umas dificuldades, porque a gente vai ter um equipamento, mas não vamos ter ainda técnico, então é um trabalho que vai ter que ser feito com bolsistas, com contratação, mas eu penso, por exemplo, em trabalhar em parceria com a ABPA para, por exemplo, oferecer editais
em que a estrutura do Lupa seja disponibilizada para projetos de outros arquivos, por exemplo. E aí eu recebi, acho que o Lupa é muito baseado na ideia de copiar boas ideias de fora, não temos nenhuma pretensão em ter ideias originais, mas o que a gente recebe de boas ideias a gente copia. Eu vi, por exemplo, um arquivo nos Estados Unidos fazendo um edital de filmes de mulheres. Eu pensei, por exemplo, nisso, abrir um edital voltado, usando a expertise do nosso departamento, e oferecer oportunidades para filmes em película, dirigidos por mulheres que não tenham sido digitalizados, seja aberta uma chamada para que isso seja feito e volte. Sobretudo, na pandemia fica muito claro que o que não está digitalizado não circula, não se dá acesso, né? Então, isso torna, embora digitalizar não seja preservar, cada vez mais é fundamental para dar acesso que seja digitalizado. Uma outra lado, também pensando na ideia de preservação associada à criação, que eu queria desenvolver como a gente tem até toda uma estrutura de manuseio de película, era incentivar alguma prática de realizar filmes com pintura direta no fotograma, que eu acho que a gente já tem a estrutura, tem o equipamento e poderia voltar ligado aí com uma animação, permitir criar condições para que os alunos pudessem ter essa prática de fazer animação direta pintada no fotograma. Eu tinha, inclusive, a ideia de que a gente fizesse uma vinheta para o Lupa com pintura direta no fotograma, já que a gente tem mesas de manuseio, a gente pode comprar pontas transparentes para pintar, tem projetores e poderia digitalizar. Então, é só mais um lado que eu acho que pensar como preservação não é só guardar, mas é um estímulo, é um pontapé para novos objetos, novas criações. E, por último, só para terminar, a ideia também desse acervo que a gente está criando seja utilizado com exercícios de montagens. Depois eu posso mandar, a gente fez já um bem bacana exercício de uma vinheta com imagens de arquivo, a gente tem poucas imagens digitalizadas, mas a partir do momento que a gente amplia isso, ter relações com disciplinas de montagem, de oficina, etc., em que, por exemplo, essas imagens amadoras ou essas imagens do acervo do Esdras não montados sejam feitos pequenas montagens, seja para contextualizar, seja para divulgar, seja meramente como exercício. Enfim, a ideia é que o Lupa possa servir para estar mais presente no departamento, não só na disciplina de preservação, mas em todas as outras, envolvendo quantos professores e quantos projetos tiverem interesse. Acho que é isso. Incrível, legal, Rafael, ainda por cima pontual. Obrigada. Passo a palavra para a Eliane, que vai falar dos montadores brasileiros. Bem, gente, bom dia. Enfim, assim como a Eliane Salvatierra, eu também fico bem nervosa para fazer as apresentações, mas, enfim, acho que em parte de timidez, mas também com a preocupação de dar vazão ao meu fluxo mental, que é muito intenso. Falamos de comida, aqui sobre coreografia, eu vou falar de astrologia, eu sou uma virginiana que tem uma cabeça pisciana, então há esse confronto entre o que eu penso e o que eu sou, então é muito complexo. Eu preparei aqui uma cola para mim, e agradeço também o horário, embora seja o último, mas me livrou das tarefas domésticas, dos netos, enfim, agradeço muito. Aqui fiquei liberada dessa função na minha casa. Diferente do Reinaldo, coitado, que está começando a cozinhar agora. Mas, bom, enfim, brincadeiras à parte, eu queria muito agradecer e, sobretudo, parabenizar a Lúcia e a Carla pela iniciativa, né, de concretizar um sonho que era do departamento. Eu acho isso muito importante, né? Uma coisa é a gente ter uma ideia e outra coisa é a gente concretizar. A gente sabe o trabalho que dá essa organização, desde a convocação, organização das mesas, muitas providências a serem tomadas, os e-mails. Então, queria, de fato, parabenizá-las, porque eu acho que isso é um pontapé inicial aí para tudo que nós ainda vamos fazer, né? Então, eu queria muito, de fato, agradecer, mas, sobretudo, parabenizá-las, que eu acho que isso é muito importante, né? E eu queria dizer também, eu vou, enfim, com minha cabeça pisciana, dar algumas notas, mas eu queria dizer que esse seminário é, sobretudo, importante, porque em 2016 eu voltei do meu pós-doutorado, que foi parte no Canadá e na França,
E aí eu fiquei pensando, gente, eu não estou num programa de pós-graduação. E falei com a Índia, que foi muito parceira, e a gente resolveu, então, retomar um projeto também do departamento, que era escrever o projeto da pós-graduação. Então, eu acho que esse seminário também demonstra, né, o que nós fizemos em 4 anos. Então, acho que 4 anos, enfim, começou em 2017, mas é resultado aí do trabalho que todos nós implementamos juntos com os orientandos, com outros pesquisadores. Então, acho que isso é muito importante. E nesse projeto, até para explicar a minha inserção tardia na pós-graduação, eu venho da comunicação, né? Eu fiz doutorado e graduação na UFRJ, na Escola de Comunicação, uma instituição que eu tenho imenso carinho, mas eu me sentia muito deslocada porque queria estudar cinema e entendia que a comunicação partia muito mais dos conceitos do que propriamente do objeto. Então, eu me sentia muito deslocada de estar numa pós-graduação de comunicação. E quando a gente fez o projeto do PPG Cine, a gente pensou em ter uma visão mais abrangente, onde a gente pudesse também contemplar o objeto, né? Claro que eu estou fazendo aí uma redução aí do que é a pesquisa, mas a proximidade com o objeto também pode dar bons frutos. Então, eu fico muito feliz, enfim, do seminário, de estar vendo essa diversidade de produções. Isso, para mim, realmente... fico muito feliz, né? A Índia foi muito parceira nesse início, ela era chefe de departamento, e foi incrível como a gente se acertou aí nessa redação, e claro que foi só o início, todos os outros colegas participaram, então isso foi muito bom. E aí eu acabei não participando desse primeiro grupo do PPG Cine. Em 2018 eu fui credenciada ao programa e junto eu acabei me credenciando também a um outro programa de pós-graduação, que é um programa também novo na UFRJ, na época, na minha instituição de origem, que é o programa de pós-graduação em mídias criativas, que é um mestrado profissional, né? Eu faço parte um mestrado que tem foco em tecnologia, comunicação e tecnologia. Eu sou da linha de audiovisual, junto com a Ida Marques, nossa colega, Cátia Augusta Maciel, Guilmar Ramos, Fernando Salles, enfim. Para explicar um pouco essa minha inserção. Quando eu entrei em 2 programas. Mas eu acho que, de certa maneira, reflete um pouco a minha trajetória, né? Só um instantinho, gente, que eu tenho que pegar minha cola aqui. Bem, e aí nesse pós-doc, voltando um pouquinho no meu pós-doc, não falando ainda sobre o projeto dos montadores brasileiros, o meu projeto, que eu também ainda desenvolvo, era estética e montagem das cartografias audiovisuais, pensando um pouco o que seriam o audiovisual fora da sala de cinema, pensando numa ideia de cinema expandido e também buscando uma relação não só com o meu passado na época, mas também com as experiências que eu tive de curadoria de 2 exposições que foram para mim muito importantes. Uma em que eu assinei a curadoria junto com a Pascal Fournier, do Frenoir, que é uma escola de arte contemporânea na França. Eu assinei com ela a curadoria e também a exposição que a gente fez sobre o Godard com o Paine e a Anne Marquez. E essa experiência me levou a pensar muito o que era montagem fora da sala de cinema. Então, eu queria um pouco entender como se passava essa estética, como a gente espacializava um pouco essas obras. Então, eu acabei trabalhando um pouco sobre isso, trabalhando um pouco menos na ideia dessas cartografias audiovisuais que eu chamava, mas, sobretudo, na pesquisa de autores contemporâneos que trabalhavam a montagem. Por quê? Porque na sala de aula eu vi uma certa desânimo dos alunos na graduação em passar por autores clássicos, né? Até porque em outras disciplinas eles já tinham visto história de cinema mundial, a disciplina do João, eles já tinham contato com essa bibliografia clássica, né? E aí eu acabei
enfim, nesse projeto de pós-doutorado, a primeira parte era fazer um levantamento bibliográfico sobre montagem. E aí eu encontrei alguns autores que, para mim, foram determinantes aí, que eu utilizo muito ainda em sala de aula, que foram o Manovich, que era um autor que eu já conhecia, mas falava bastante do uso tanto da visualização, do uso da visualização enfim, de uma análise a partir da visualização de filmes, a ideia de uma montagem espacial, assim como outros autores, como a Karen Pillman, que é australiana, que vai também trabalhar a ideia do ritmo a partir da coreografia, então aí uma conexão com o trabalho da Mariana Baltar, mas também outros autores, claro que autores franceses, por conta da minha facilidade de leitura com francês e da formação, porque eu passei 7 anos lá, então, que foram principalmente a Teresa Faucon, que é professora de Paris 3, e que vai trabalhar a ideia da energia da montagem, ou seja, ela advoga que a gente precisa ter uma teoria que explique toda e qualquer montagem. O que a gente tem são formas de montagem, né? Então, ela vai se associar muito com a ideia de energia. Ela tem alguns livros que eu tento traduzir à medida que eu posso para os alunos, né, da graduação. Pensar e experimentar a montagem, a teoria da montagem, e mais recentemente um livro sobre montagem e coreografia que ela organizou, muito também ligado à ideia da dança. Além desses autores, assim, eu queria destacar também o Dominique Chateau, que eu acho também um autor importante, que vai falar um pouco dessa ideia de como a montagem ela é muito ancorada numa prática e o quanto a gente tem que abrir esse campo epistemográfico da montagem, né? E aí eu queria também ressaltar o papel do François Berrat, que também vai ter textos importantes sobre a epistemologia da montagem. E esse levantamento, então, me ajuda muito, tanto na graduação, como nos textos que eu escrevo. E, enfim, então, isso para um pouco pontuar assim, esse primeiro projeto, que me ajuda a pensar o projeto dos montadores brasileiros. Esse projeto dos montadores brasileiros, que eu acabei também dando o título muito na pressa, como muitos outros, ele começou por conta de um prêmio que eu recebi numa revista da RICAM, onde eu apresentei um perfil do Chico Moreira, que, enfim, foi meu companheiro. Eu conhecia, enfim, bastante assim, a atuação dele, principalmente na área da restauração, que foi o período que eu convivi muito com ele, e eu queria enfatizar a trajetória dele como, enfim, montador, como estudioso de cinema e o papel dele na restauração de filmes no Brasil. E aí eu ganhei esse prêmio, que foi uma surpresa para mim, e parte do texto que eu escrevi veio de uma entrevista que eu havia feito com ele no final dos anos 90, por causa do meu doutorado, que trabalhava também a questão da montagem, mas basicamente a mesa, enfim, não linear. E eu junto com a Consuelo Lins, que enfim, foi minha orientadora e grande amiga minha, e César Migliorin, por acaso, já naquela época também abraçou a causa, nós fizemos uma série de entrevistas e eu deixei isso adormecido, mas com o trabalho do Chico eu acabei recuperando as entrevistas. E aí comecei a perceber, primeiro, que havia uma certa invisibilidade do trabalho do montador, uma descrença, talvez, nesse papel criativo desse técnico, né? E, por fim, que eles poderiam trazer uma nova visão da história do cinema brasileiro. E dizendo que, por exemplo, tanto na França como nos Estados Unidos, é muito frequente uma bibliografia de relatos de montadores, coisa que a gente não tem aqui. Então, acho que a gente passa por um certo esquecimento, né, da contribuição desses técnicos e o papel criativo deles. E então eu comecei a resgatar essas entrevistas,
fiz uma série de outras entrevistas com a graduação, que foi um trabalho muito rico, porque hoje eu acho que eu devo ter cerca de 35 a 40 entrevistas com montadores, e esse trabalho me permitiu, enfim, alguns desdobramentos, quer dizer, queria só voltar um pouquinho, a falta de bibliografia brasileira. A gente criou dentro da Socine um ST que está no seu 3º ano, ST de montagem, buscando a contribuição de pesquisadores para pensar, para ter um pensamento brasileiro sobre montagem. A gente publicou também, junto com a Milena Shafir, um dossiê na Rebeca sobre pedagogias da montagem. Então, esse trabalho foi importante, e os desdobramentos desse trabalho foram, assim, muito tímidos, porque vocês sabem que eu estava na coordenação, foi algo que me ocupava, embora foi um trabalho que eu agradeço muito, porque pude ver a universidade com outros olhos, me roubou muito tempo e energia. Então, era difícil conjugar isso, mas eu já apresentei um trabalho sobre o Chico do ponto de vista da montagem, né? Entendendo, e aí partindo muito dessas leituras contemporâneas sobre montagem, tentando recuperar certos gestos, certas recorrências no trabalho do montador. Então, a minha metodologia é selecionar alguns filmes, analisar o que a gente percebe de repetição em cada um deles, para entender justamente e reforçar esse valor criativo do montador. Amanhã eu apresento um trabalho na Intercom sobre a Joana Collier, que é uma montadora brasileira que eu aprecio bastante o trabalho, através de 3 filmes que ela montou, filmes que não são do eixo Rio-São Paulo. É uma produção do Pará, que é minha terra, então acho importante eu falar desse lugar. A Cidade do Futuro, que é um filme baiano, e Pacarrete, que é um filme do Ceará. Então, entender a presença dessa montadora carioca, como é que ela, enfim, tem, eu chamo gestos de montagem, justamente para que a gente amplie essa noção da montagem, e onde eu percebo certas repetições e que eu vou entender como um estilo de montagem, né? Não sei quanto tempo eu tenho ainda, gente. 5 minutos, exatamente. Ok, que ótimo, então perfeito. Porque, enfim, isso para mostrar o quanto a gente andou, mas dizer, enfim, que esse trabalho de investigação, ele é muito errático na minha cabeça pisciana, né? E que ela não se faz sem uma rede, né? Uma rede com os meus colegas, com os meus orientandos. Eu queria muito dizer que esse ano foi um ano muito... apesar da situação, a gente teve um grupo de estudos muito ativo com os orientandos, né? Além da participação dos meus orientandos, que eu gostaria de citar aqui nominalmente, mas a gente teve a participação da Luísa Alvim também, que foi muito importante, e da Virgínia Flores, que fez o pós-doutorado aqui. Eu lamento muitíssimo que ela não esteja conosco, que ela não apresente o resultado da pesquisa dela, porque é um trabalho muito interessante, original, onde ela vai trabalhar a obra do Alberto Cavalcante do ponto de vista do desenho sonoro. Então, lamento muitíssimo, mas eu não havia entendido que, enfim, os pós-doutorandos também poderiam apresentar seus trabalhos. Já falei com ela, pedi desculpas. Ela agradeceu muito, mas quem sabe, numa próxima oportunidade, ela apresenta o resultado da pesquisa dela. E, assim, só para fechar e ver como esse trabalho em rede, eu queria citar, por exemplo, o trabalho tanto da Camila Matias como da Luciana Ponce, que trabalho com cinema e dança, dizer que essa participação, essa colaboração, ela é fundamental para mim, para pensar a montagem. Então, elas sabem disso. A gente, esse ano, vai trabalhar ainda mais, no próximo ano, sobre essa questão, né? Queria falar do Caio Neves, que está fazendo um trabalho sobre a não trama no cinema contemporâneo brasileiro.
e que faz vários links com a minha pesquisa também. Ele vai trabalhar do ponto de vista narratológico. Vinícius Carvalho, que está aqui, que é montador e também está fazendo trabalho de doutorado sobre as transições no cinema brasileiro, então isso é importante também. Tenho também o Irã, que está chegando, está, enfim, trabalhando aí nessa ideia da tela do celular, né, dos filmes de celular. O Paulo Ricardo, com Orson Welles, que também é um autor importante para a história da montagem, e dois orientandos do PPGMC, que é o JC Oliveira, que a gente apresentou semana passada um trabalho sobre telas verticais na Compós, que foi uma experiência muito rica também, pela colaboração dos participantes. Foi bastante intenso a semana passada, e essa também promete. E dizer que eu tenho uma outra orientanda, a Mônica Clens, que trabalha sobre dispositivos imersivos para o Museu das Remoções no Rio, e falar enfim, do papel importante que tem os meus colegas, Leocádio, que está aqui, porque ele vai trabalhar muito comigo ano que vem com a ideia das múltiplas telas que ele trabalha, Daída Marques, Tunipa Amâncio, né, o César, que a gente tem um projeto, e Douglas, com um projeto de cooperação com o Uruguai, que foi apresentado semana passada para o Itamaraty e para a Agência de Fomento Uruguaia, foi um grande sucesso. E, bom, Tunico, César, Índia, com a incubadora Araci, que eu também quero trabalhar bastante ano que vem, a gente também tem alguns desdobramentos, e colaborações com os alunos de uma maneira geral, com o Pedro Alencar, que a gente escreveu um artigo para uma revista Qualis da França, fizemos Rafael Romão, a gente está organizando agora Diálogos VR. Então, assim, dizer que é isso. Eu queria falar um pouco de todas essas ações, o tempo é curto, mas dizer que é isso. Acho que tudo caminha e caminha de uma maneira muito feliz, porque eu tenho a companhia de muitas pessoas queridas. É isso. Obrigada, gente. Maravilha, Eliane, obrigada. Acho que tem já uma questão do João Luiz para a Eliane, sobre essas entrevistas que você fez, se existe uma proporção de montadores homens e montadoras mulheres, e comentando que em outros países é muito comum, né, a função de montagem ser ocupada por mulheres. Oi, João. Olha, eu comecei muito recentemente a fazer um levantamento pelas fichas do site da Cinemateca Brasileira, porque é muito difícil. Tiveram duas mostras muito importantes de montadores e de montagem recentemente, sei lá, nos últimos 10 anos, e onde eu posso recuperar nomes de montadores. E aí eu estou preparando um artigo para a Nina sobre montadoras mulheres. E aí eu estou pesquisando esse material dos créditos, né, das fichas da Cinemateca Brasileira, para fazer um levantamento dos nomes dos montadores, né? Eu acho que, curiosamente, assim, a primeira mulher que eu vi nessas fichas é a Carla Tivelli, né? Tem uma presença estrangeira muito grande também na área da montagem, né? Nelo Melli, enfim, muitos argentinos também vieram para o Brasil, francesas na década de 70, né? Mas eu te diria que eu acho que a presença feminina, diferente de outros países, ou elas não figuram nos créditos, o que é algo frequente, ela se dá com maior intensidade a partir dos anos 60. Tá? E queria dizer que esse material, essas entrevistas, tem uma consequência muito bacana, que eu fui convidada pela EDT, que é a Associação de Montadores do Rio. Eles estão com uma ação muito bacana aí na quarentena, e eu participei de uma live, depois eu dei um mini curso para os montadores. Então eu tive 35 montadores que fizeram o meu curso, onde eu trabalhava essa bibliografia mais atual sobre montagem. Então foi muito bacana essa troca. Eles
queriam que eu cobrasse esse curso, mas eu disse que a minha troca com eles é que eles dessem um curso para a UF, para graduação. Então, esse semestre que vem, eles vão dar um curso, todos eles vão participar desse curso para os alunos da graduação. A Índia está perguntando para o Rafael, pedindo para ele falar um pouco mais sobre a materialidade dos objetos nos estudos de preservação, e o Reinaldo pedindo para falar sobre os planos do LUPA no sentido de disponibilizar para o público em geral os acervos que serão digitalizados. Deixa eu começar pelo Reinaldo. Esse trabalho de escrever projetos, que eu falei que eu tenho desenvolvido é por conta da necessidade de a gente ter uma infraestrutura de equipamentos para dar conta dessas pretensões do LUPA, e talvez as mais ambiciosas sejam criar uma estrutura de preservação digital, né? A gente, e para que a própria UF tem tentado estabelecer contato com os setores da Superintendência de Documentação da UF, o Arquivo Geral, que fica lá em Charitas, e a própria UF não tem ainda nenhum tipo de projeto eficiente de preservação digital. Tem repositório que é, sobretudo, uma estratégia de acesso. E aí a gente tem, já há algum tempo, uma parceria com a plataforma Legatum, que foi desenvolvida pelo professor Rubens, que fez, inclusive, o pós-doc dele aqui no Rio, mas ele é professor, agora aposentado, da Federal da Bahia, da UFBA, e lá eles criaram essa plataforma de disponibilização, seguindo os parâmetros de segurança da arqueologia para arquivos digitais, e a gente tem posto alguns dos filmes nossos lá. Então, a gente tem a duplicidade dos filmes digitalizados para acesso no site do LUPA e também no Legatum, e é o que a gente talvez pretenda fazer com os demais filmes que vão ser digitalizados em termos de cópias de acesso. Em termos de preservação digital é mais complicado, porque vai implicar aí uma compra de equipamentos que a gente está prevendo nos projetos que a gente está feito para criar aí uma estrutura que eu não sei ainda qual vai ser, se a gente vai para mídias óticas ou LTO, ou criar um MAN, mas alguma coisa a gente vai ter que fazer, porque se depender da UF, a gente não tem onde preservar isso. Todo mundo guarda no HD ou no HD externo e conta com a sorte para não acontecer nada. Então, a gente tem essas duas, por enquanto, duas estratégias de dar acesso através do Legatum e do site da UF, não migrar para plataformas privadas como o YouTube ou Vimeo, enquanto a gente puder evitar, e tem esse desafio de criar uma infraestrutura de preservação digital para as matrizes digitais, o que vai ser necessário e muito complicado a partir do momento que a gente passe a escanear, porque o nosso scanner até 4K, então isso vai gerar um volume de dados enorme. Então, também estou tentando buscar alguns tipos de contatos, parcerias, para a gente desenvolver junto uma solução para isso. Por outro lado, também o fato de trabalhar com filmes de arquivo familiares é menor. A gente não está falando de longas metragens, a gente está falando de filmes de 5, 10, 15 minutos. Então, também essa ideia do cinema amador dá conta de uma pretensão que talvez seja mais realizável por nós do que abraçar o mundo. E da Índia, sobre a materialidade dos objetos no estudo de preservação, isso é fundamental, né? Preservação tem essa lida constante com o suporte físico, e ela mesma estimula que haja, enfim, você vê isso nos vários livros, nas falas de vários arquivistas, estimula esse contato maior com os pesquisadores, né, com os acadêmicos, diante da noção que há várias informações que só são acessíveis pelo exame físico dos materiais. Então, por exemplo, particularmente quando você fala de período silencioso, né, então, obviamente, quando você digitaliza, você perde acesso a muitas informações, como marcas de borda, né, tipos de pintura que é feita, se é viragem, pintura direta ou não, a possibilidade de você comparar diferentes cópias da mesma obra. Então, eu acho que há um chamado nos últimos anos cada vez maior dos arquivos de abrir os seus arquivos e trabalhar em parceria com os pesquisadores, né? Sabendo que essa relação é mutuamente benéfica, tanto para os pesquisadores, que vão ter acesso a documentos que vão permitir análises mais complexas, quanto aos arquivos que querem que seus
materiais gerem informação, sejam usados, sejam divulgados, sejam estudados, né? Nenhuma pessoa no arquivo preserva os filmes para que ninguém veja, pelo contrário, quer mais que eles sejam utilizados. E eu acho que isso é muito interessante, por exemplo, em alguns aspectos, como o estudo da cor. Então, tem um trabalho na Suíça, na Universidade de Zurique, que é super, e hoje em dia é um dos mais destacados, de uma pesquisadora que o nome é complexo, é Bárbara Flukinger, eu acho, que ela tem um site fantástico, que é um Timeline of Historical Colors. Depois eu boto o link aqui, que ela tem digitalizado filmes de vários acervos para criar uma datação e uma tabela de todos os tipos diferentes de sistemas de cor que foram utilizados pela história do cinema mundialmente, a partir de exemplos visuais concretos. Então, ela é um trabalho que ela desenvolve hoje em dia com muita grana e com vários departamentos, sobretudo em engenharia, que é muito bacana, por exemplo, desse tipo de perspectiva de trabalho, né? Então, isso realmente tem... E sem falar também trabalho na Holanda, que aí é um trabalho fantástico, que hoje se transformou em o mais importante arquivo de filmes do mundo, né, o iFilm Institute, num trabalho muito próximo com a Universidade de Amsterdã. A gente vê o trabalho do Thomas Elsasser, por enquanto, os vários livros publicados pela universidade, pela editora da Universidade de Amsterdã. Então, a gente percebe como essa sinergia, quando se cria entre arquivos e universidades, gera produções de grande destaque, realmente. Que eu posso citar pelo caso aí, só mencionando o caso da Universidade de Zurique e lá em Amsterdã. Acho que é isso. Legal. Não sei se alguém tem mais alguma questão. A Índia tem uma questão aqui para a Eliane, né? Eu ia lembrar que era em relação à questão da montagem. Na verdade, o ritmo dos filmes, tradicionalmente, é fundamental para a gente estabelecer uma atmosfera ou várias atmosferas fílmicas ao longo da narrativa, ou mesmo no cinema experimental. E me interessa saber se a Eliane chegou a pensar um pouco na montagem como digamos assim, uma atividade que tem como pressuposto final também criar uma certa atmosfera fílmica. Oi, Índia, obrigada pela pergunta. Sim, eu acho que, sem dúvida alguma, eu não estou tanto a par do conceito de atmosfera. Eu tenho muito contato através dos alunos que fazem a sua disciplina e que trabalham muitas vezes no TCC, essa ideia de atmosfera, mas eu diria que sim, a questão do ritmo, principalmente se você pensar pelo trabalho da Karen Pierman. Por quê? Era muito frequente se associar o ritmo da montagem cinematográfica com a música, né? Uma Eisenstein, montagem rítmica, né? A música tinha um papel muito importante. Mas se você pensa a partir da ideia da coreografia, como a Karen Pierman fala, onde a presença dos corpos ela é determinante para o corte, para a duração, né, do plano, eu acho que aí a gente talvez tenha mais conexão com a ideia da atmosfera, me parece. Então, dizer para o João Luiz que hoje eu acho que se for fazer um levantamento na EDT, você tem muito mais mulheres montadoras do que homens montadores. Não sei, Vinícius está aí, pode dizer isso. Mas se não for, é muito próximo. É isso, gente. Obrigada, Índia, pela pergunta. A gente escreveu um texto um pouco sobre isso, né? Então... sobre o trabalho do Éder. Eu queria falar só uma coisa que eu esqueci de falar do trabalho que a gente fez, que eu acho que é muito bacana, que a gente teve parceria de um colecionador e técnico aqui de Niterói, que é o Diogo Rimbold, que até o Vinícius e o Thiago fizeram curta sobre ele, que foi para restaurar vários dos projetores que a gente tinha no acervo da UF, estavam espalhados pelo departamento e fora do departamento, e a gente colocou ele para funcionar e a gente fez já uma primeira experiência de oficina de projeção para os alunos, que foi muito bacana deles tanto manusearem o filme quanto projetarem, no sentido de que é algo que está em extinção, esse tipo de conhecimento, né? Saber manusear, as cópias vão continuar aí, mas
a gente pode consertar os projetores, mas quem vai saber operá-los? E também é uma experiência muito concreta para eles, e algo que eu acho fundamental, ainda voltando nesse termo de ensino, que foi muito importante na minha formação, foram algumas experiências no exterior que eu tive, que deram a oportunidade de ver algumas projeções, e não é necessariamente o filme, mas a forma como foi projetado. Então, assistir projeção em retrato, assistir projeção de um filme em 70mm, assistir projeção numa cópia boa, bem projetada, etc. Que eu acho que isso é fundamental no sentido de criar um repertório, uma cultura visual que a gente não consegue passar para os alunos só falando, descrevendo ou lendo. O que é um filme em Technicolor, uma cópia boa, a diferença para um Eastman Color, como alguns filmes em 16mm tinham uma cor diferente dos filmes 35 por conta de diferentes sistemas de cor. E, de certo modo, obviamente, de uma forma bem mais modesta, mas a gente conseguiu fazer um pouco isso em algumas experiências que a gente teve, projetando boas cópias em 16mm, projetando boas cópias no Super 8, que os alunos conhecem por filtro do Instagram, né? Bota filtro para ficar com cara de Super 8. Mas que é uma simulação que leva, que eles acham, que a gente acha, sem saber a referência, parece boa, mas quando a gente compara, a gente percebe as diferenças, né? Então, também como a gente pode, como uma parte eu queria dizer, como uma parte de que eu acho fundamental do que a gente precisa ensinar sobre o audiovisual, só é permitido se a gente ter uma estrutura tecnológica para isso. Sobretudo para pensar a história do cinema hoje, né? Porque as pessoas... Você faz filme simulando que foi feito em VHS, você faz filme que foi simulando que foi feito em Super 8, aí você vê o Nolan filmando em 70mm, mas aqui no Brasil a gente não vê nenhum desses filmes do Tarantino ou do Nolan projetados em 70mm. Então, eu acho que a universidade é um espaço para a gente tentar criar essas oportunidades que a gente não encontra no mercado e não vai encontrar tão cedo, de serem oferecidas. O Thiago mencionando aí, projetar numa manivela 9,5mm, como o cinema cansa também. Projetar filme é uma atitude braçal, literalmente, né? Não é só de apertar botão. E como isso é importante também até para pensar análise fílmica, né? Sei lá, eu sempre passo um trecho do Paris, Texas, de Super 8 e 80% dos alunos falam o vídeo projetado, tipo... Então, reconhecer essa materialidade é importante. Como fazer isso hoje em dia, né? Voltando àquela pergunta da Índia, aí, por exemplo, o Paulo Kerkizai, que é um grande intelectual, tanto da preservação quanto da história do cinema, ele chama muita atenção como as análises são, em geral, sobre cinema, são frágeis, pensando cor, por conta do fato de que uma parte dos pesquisadores não tem acesso aos filmes tal como eles foram vistos e representados, para além de cópias digitais que a gente tem acesso hoje em dia. Então, isso realmente limita nossa capacidade de análise, de comparação, né? Por exemplo, como é que você compara, por exemplo, e uma coisa que ele fala, uma estética de um filme, uma estética de pintura, essa pintura a gente pode ir no museu ver realmente como ela foi, mesmo com a passagem do tempo, o filme muitas vezes não. A gente está vendo uma cópia uma pálida semelhança com como ele foi feito para ser projetado, como ele foi feito originalmente. Então, para um tipo de análise mais aprofundada, mais estética, inclusive, como faz falta esse acesso possibilitado a condições de desfrutar do filme mais próximo do que a tecnologia do seu tempo. Enfim, mas é uma pretensão que a gente está tentando desenvolver no Lupa. Ainda falta muito, mas que a gente já está dando alguns passos nesse sentido. A gente tem um segundo passo, que é botar o projetor 35 no prédio novo do IACS, né? E aí, que está prometido para o final do ano que vem, porque aí seria essa outra possibilidade, a gente ter a possibilidade de projetar não só 16 Super 8, mas também 35mm na própria universidade. E a Índia está rindo aí, porque está aguardado o projetor lá, né, até lá. Uma coisa que eu achava importante a gente pensar, assim, não sei se tiver ainda questões mais ligadas às falas, a gente pode ainda continuar, mas eu acho que talvez fosse importante, assim, finalizando, pensar nos desdobramentos disso, assim, pensar nas vontades de vocês, se a gente pensa numa coisa para acontecer todo ano,
E tem essa questão, né, do escopo, dos pós-docs e da pós-graduação, que eu acho que algumas pessoas manifestaram, a Eliane falou um pouco na fala dela agora, né? Eu acho uma coisa legal, assim, né? A gente, pelo visto, a gente já encerrou a conversa com a sessão do... Acho que sim, né? Isso. Acho que não tinha nenhuma questão mais. Que, assim, eu acho que nesse final, assim, porque a gente acabou falando sempre, assim, muito da pós, mas a gente tem muitos alunos aqui também da graduação, né? E também o convite foi muito estendido à graduação, que eu acho que isso é muito importante, inclusive quando a gente estava divulgando, assim, que nós poderíamos falar de qualquer tipo de projeto, né? Projeto de pesquisa, de extensão, de ensino, que era uma maneira de convocar também professores que não estão vinculados ao programa e que têm projetos e que pensam a universidade, e que isso também é muito interessante, né? Para a gente conversar também sobre isso. E aí eu acho que nesse sentido a gente poderia pensar, se mantinha assim, convocando também a presença, né, da graduação, acho que é um caminho importante, e pensar mesmo a periodicidade, a gente continuar, eu acho que sim, né, mas seria bom ouvir também, né, outras pessoas. Cara, se eu pudesse dar uma sugestão, eu acho que a gente está no limite do número de participantes para o evento não ficar muito pequeno, muito grande, cansativo. Eu fico imaginando que talvez a gente amplie o número de participantes, mas tivemos 3 encontros desses de planejamento do departamento, não tinha pós-graduação, né? Longe, isso é aí, final de anos 80, meados dos anos 90, não tinha pós-graduação. Fizemos 3 encontros, um em Niterói, 2 em Niterói e um que foi espetacular, que foi um fim de semana grande em Campos do Jordão. Foi genial, foi de onde saíram as melhores ideias ali, né? Sempre é bom essa coisa de sair do lugar, né? Mas, enfim, era um outro mundo, né? Então, você já está em outro mundo, né? Você está num lugar muito frio. A gente pode ir também. Esse lugar aqui, estava me lembrando. Botei aqui, dediquei a Carolina, porque me lembrou do Sound of Music. Dá vontade de chegar aqui, empurrar essa cadeira aqui para trás e fazer uma citação aqui cinematográfica. Enfim.